Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Essa é a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Talvez a mais importante de todas. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem espírito vivificado aqui, diga glória a Deus. Quantos têm ouvidos para ouvir, diga aleluia. Põe a mão no seu coração, vamos orar por essa palavra, para que nada impeça a revelação do Senhor na sua vida. Ore agora, clame ao Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Peça para o Senhor espírito de revelação. Pai, nós colocamos a vida de cada irmão que está aqui diante do Senhor. Dá-nos revelação, Senhor, da tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais, Jesus, para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nós sabemos que a tua palavra é viva, é eficaz, ó Deus, e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Por isso penetra hoje, Senhor, no nosso espírito a tua palavra, e flua neste lugar com espírito de revelação, com sabedoria e graça no nosso meio, em nome de Jesus. Quantos querem receber hoje, diga glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estudar então hoje a igreja em Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. Se você dividir essa palavra Filadélfia, você vai ter as palavras philo, que é uma palavra grega para amor, e adelphos, que significa irmão. Então é um amor entre irmãos, um amor fraterno, né? Então essa igreja aqui é a igreja do amor fraternal. Pegue na mão do seu irmão aí e diga assim: nós temos que nos amar como Cristo nos amou. Amém, irmãos? Tem um texto que diz para nós amarmos ao nosso Deus acima de todas as coisas, mas amarmos ao próximo também como a nós mesmos. Então essa igreja aqui é a igreja do amor entre os irmãos. Tem como pedir para baixar um pouquinho lá, Sheila? Está muito alto o som. Sheila, acho que ela não ouviu. Pedir para baixar um pouquinho lá, está muito alto. Obrigado. Está tão alto que ela nem ouviu eu chamando ela. Estão empolgados os irmãos lá. Os irmãozinhos, né? As crianças. Então veja, irmãos, nós já estudamos 5 igrejas. A primeira, quem lembra a primeira igreja que nós lemos? Que nós estudamos aqui? Igreja em Éfeso. Éfeso foi a primeira igreja que nós falamos, e essa igreja tinha tanto elogios como exortações. A segunda igreja
Esmirna foi a igreja onde os cristãos foram perseguidos. Essa igreja não teve nenhuma exortação, só teve elogios. Terceira igreja, quem lembra? Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi a igreja que se misturou com o mundo. Foi a igreja do tempo ali de Constantino, e a igreja que se misturou, que começou como que eu posso dizer, a idolatrar, a adorar outros deuses. Essa é a igreja de Pérgamo, a igreja do 3º e 4º século. A quarta igreja que nós falamos é uma igreja profética, e eu falei para os irmãos que da quarta igreja em diante, todas elas ainda existem até hoje, porque fazem menção da volta do Senhor. Então deduz-se que até que Jesus venha, elas ainda estarão aqui, porque o Senhor se refere a elas no ato ali da sua volta. Então a igreja de Tiatira, ela foi a igreja ali da Idade Média, apontando para a igreja católica, que teve ali algumas misturas com a idolatria, e essa igreja permanece até hoje. Da igreja católica saiu a igreja de Sardes, que é a quinta igreja, que é a igreja que nós chamamos de igreja reformada, a igreja que Martinho Lutero reformou justamente por causa disso. Eles não aceitaram a idolatria, não aceitaram a adoração de imagens, e essa igreja é a igreja conhecida hoje como a igreja luterana, ou a igreja ortodoxa. Então essa igreja aqui é a igreja, aponta para a igreja em Sardes. Agora, Filadélfia, assim como Sardes saiu de Tiatira, Filadélfia saiu de Sardes. Essa igreja aqui que nós vamos estudar hoje saiu justamente dessa igreja reformada, e é uma igreja que começou ali nos séculos 18 e 19. Houve ali um movimento muito conhecido, se você for olhar a história da igreja brasileira, houve ali um movimento chamado Movimento da Rua Azusa, e foi um movimento das Assembleias de Deus para de fato liberar um mover extraordinário sobre a igreja. E a história conta que foi um momento muito poderoso, onde as pessoas ficaram ali louvando ao Senhor, adorando ao Senhor de uma forma muito extravagante. E a partir daquele momento ali começaram-se então as igrejas a avivar-se ainda mais, a terem uma vida fluindo ainda mais no seu interior. E nós cremos que essa igreja aqui, ela aponta para uma igreja, como eu disse, uma igreja cujo amor ao próximo é o centro, talvez ali um dos centros primordiais. Lógico que primeiramente está o amor ao Senhor, mas em segundo é um amor pelo próximo. Porque, irmãos, como que nós podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos e odiamos ao nosso irmão que nós vemos? Se você vê o seu irmão e o odeia, como você pode erguer as mãos e dizer que ama a Deus? Nós temos que amar uns aos outros, amém ou não? Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos buscar a palavra dele. Essas igrejas, a igreja de Sardes, a igreja aqui luterana, era uma igreja que teve revelação da palavra, porém na hora de praticá-la, na hora de cumprir a palavra, eles falharam. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se você entra no mar, no oceano, e você está ali naquele mar enorme, o que você vai fazer para sintonizar ali aonde você está? Normalmente as pessoas usam um mapa, e aquele mapa elas usam para sintonizar, para demonstrar aonde elas querem chegar, qual direção que elas têm que percorrer, se é leste, se é sul, se é norte, né? E elas então usam aquele mapa e normalmente uma bússola. Aquele mapa ali, ele é a palavra de Deus. Todos nós, para nos sintonizarmos na vontade do Senhor, nós temos que ter revelação da palavra. Quantos aqui têm buscado a palavra? Diga glória a Deus. A palavra é o nosso mapa. Se você quer saber o que a Bíblia fala sobre família, você tem que ir para onde? Para o mapa, para a Bíblia. Quer saber o que a Bíblia fala sobre relacionamento?
antes do casamento? Vai para a Bíblia é um mapa. Quer saber o que a Bíblia fala sobre adultério? Vai para o mapa, vai para a palavra de Deus hoje é o nosso guia. Mas preste atenção, o problema é que essas igrejas procuraram um mapa, mas não tiveram uma experiência profunda com o Senhor, não tiveram mergulhado o oceano. O pirata, ele pode conhecer o mapa como a palma da mão, mas se ele nunca mergulhou no oceano, ele não vai ter a convicção por completo do que aquele mar imenso significa. Se nós queremos ter revelação do Senhor na totalidade, nós precisamos nesses dias mergulhar na sua graça, mergulhar na sua unção e no seu poder. Esse tem que ser o nosso coração, de buscar a revelação na palavra. Mas não só isso, nós temos que almejar um relacionamento genuíno com o Senhor, de mergulharmos nas profundezas da sua glória, da sua unção. Quantos querem aqui essa revelação nesses dias? Diga glória a Deus. Então, houveram apenas 2 igrejas que não receberam repreensões. A primeira foi Esmirna e a segunda Filadélfia. E elas têm 3 coisas, pelo menos aqui, em comum. A primeira delas é que ambas têm um problema no meio da igreja, que é um vírus tentando atacá-la. É um vírus que vem tentando minar a sua fé, que é os falsos judeus. Esses falsos judeus, eles vinham ali com ensinos para tentar destruir a igreja, para tentar destruir o que o Senhor realmente queria dela. Já nós vamos falar um pouco deles. Ambas tiveram provas. A Bíblia diz que a igreja de Esmirna passou por provas de 10 dias. Porém, essa igreja aqui, a Bíblia menciona que ela passou por provas, porém o Senhor as livrou da prova, do momento da provação, que viria sobre o mundo inteiro. Então são igrejas também que vão ser testadas, e ambas receberam a coroa. São 3 coisas aqui que elas têm em comum, né? Os vencedores dessas 2 igrejas receberam a coroa. Isso aqui é muito importante também. Nós vamos falar do significado da coroa no final. Nós dividimos a igreja, essas 7 igrejas, em 3 partes. A primeira delas é, quem lembra? Qual que é a primeira parte? Revelação do Senhor. Diga comigo, revelação do Senhor. Segunda parte é a mensagem. Diga, a mensagem à igreja. E a terceira parte, quem lembra? É a recompensa ao vencedor. Quantos querem aprender aqui com essas 3 partes dessa igreja? Diga glória a Deus. Então, a primeira, como que o Senhor se revela a essa igreja? Está aí no verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, para a igreja de Filadélfia, o Senhor se apresenta como santo e verdadeiro. Quando o Senhor se revela dessa forma, Ele está, de certa forma, reconhecendo que na igreja de Filadélfia foram encontrados ali irmãos santos, irmãos que entenderam a santificação pela graça, irmãos que são verdadeiros, irmãos que provaram de uma experiência genuína. Então o Senhor fala: eu sou santo e verdadeiro, porque dentre vós foram achados pessoas que foram santificadas e que reconheceram as verdades que estão dentro de mim. Quantos aqui reconheceram as verdades da palavra? Diga aleluia. Diga assim: eu quero desfrutar do Senhor na minha vida, porque eu creio que se Ele é santo e me fez santo, hoje não há nenhuma condenação para a minha vida, em nome de Jesus. O Senhor já nos santificou. Você não precisa mais ficar acusado, condenado por coisa alguma. Amém, irmãos? Uma outra coisa que o Senhor fala é que Ele é aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre.
que é a chave de Davi? É a chave que o Senhor, a Bíblia diz que Ele entregou à igreja. É a chave que é usada para destrancar o inferno, para destravar o inferno. Talvez você não saiba, mas hoje as portas do inferno não têm mais trancas. Então, talvez até dizer que fulano está aprisionado, enjaulado pelo diabo, não seja ali no seu teor, se for olhar aqui por esse ângulo, não seja tão verdadeiro, porque ninguém está preso que não possa ser solto. Hoje as portas do inferno estão abertas, e quando você prega o evangelho para alguém, você está mostrando para ela que ela pode sair dali em qualquer momento que ela quiser. Pastor, então isso quer dizer que aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus estão condenados ao inferno? Justamente, quem nunca aceitou Jesus já está condenado ao inferno, já está condenado. A Bíblia diz que só há um caminho. Se nós queremos ser salvos, só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Como eu posso dizer que estou salvo, que não estou mais no inferno, se eu ainda não declarei que Jesus morreu por mim, que Ele é o meu Senhor, que Ele é quem me salvou? Como eu posso desejar a salvação se eu nunca fiz isso? Quantos aqui creem que Jesus já morreu por você? Feche os seus olhos então aí, levante suas duas mãos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim e por todos os meus pecados. Diga: eu creio que através do Senhor eu fui santificado. Diga: Deus, eu recebo o sacrifício do Senhor pela minha vida. Diga: o meu nome será escrito a partir do momento que eu confessar. Por isso hoje, diga: hoje eu declaro que o Senhor morreu por mim e mudou a minha vida por completo, em nome de Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Jesus já nos arrancou das trevas, meus irmãos. Hoje o Senhor está abrindo as portas para nós. A Bíblia diz que Ele é aquele que abre as portas que ninguém pode fechar, mas é aquele também que fecha portas que ninguém pode abrir. Terrível coisa é quando nós tentamos abrir uma porta que o Senhor não abriu. Quando nós tentamos entrar por uma porta que o Senhor não abriu, não vai dar bem isso, não vai terminar bem. Nós temos que orar para que o Senhor nos mostre quais são as portas que estão abertas sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Deixa o Senhor hoje governar você. Essa questão de ter as chaves nas mãos nos fala de uma vida entregue ao governo do Senhor. Se você quer ser totalmente guiado por Deus, entregue hoje a direção da sua vida para o Senhor, porque Ele é quem sabe o melhor para você. Amém, irmãos? Não desanime se porventura uma porta se fechar. Tantos irmãos vivem murmurando, reclamando porque uma porta fechou, porque não foi de acordo com o que ele imaginava. Mas eu pergunto para você: quem manda em você? Quem direciona a sua vida? É você ou é Deus? Porque se a porta não abriu é porque Deus não quis que abrisse. E os irmãos estão lá relutando: abre porta, por que não abriu? Ai, aí reclama e murmura. Meu irmão, tem portas que não vão se abrir. Por quê? Porque não é para serem abertas. Não é para serem abertas. Então, ore hoje para que o Senhor mostre para você qual que é a vontade dEle. Contando isso aqui, eu lembro uma história de um homem, para você entender o que eu quero dizer. Um homem que estava navegando e o seu barco naufragou. Mas mesmo assim ele sobreviveu, foi parar ali numa ilha. E naquela ilha ele orou ao Senhor, falou: Senhor, me dá forças para criar uma choupana. E aí ele conseguiu criar ali aquela choupana, né? Se livrou ali das chuvas, né? Do vento, do frio. E aí um belo dia, depois de um tempo, ele orou de novo ao Senhor, falou: Senhor, me tira daqui, faz um milagre, me tira daqui, Senhor, me tira desse lugar, não quero morrer aqui não. E aí na mesma hora que ele terminou de orar, começou
ali, ouviu uns relâmpagos e trovões, e começou uma chuva terrível. Na hora que ele estava correndo em direção à choupana, um raio caiu em cima da cabana dele. Queimou inteira, não sobrou nada, nem um palito para contar a história. E aí ele olhou para os céus e falou: nossa, mas o Senhor é mau demais. Como que o Senhor tira aquilo que eu fiz com tanto suor, pedi para o Senhor me tirar daqui, e o Senhor manda um raio na minha choupana? Como que pode isso, Senhor? Passou uns 5 minutos, ele viu um navio vindo em direção ali àquela ilha. E aí deu aquele pã, né, que o navio faz para chamar a atenção. E aí viu ali uns barcos descendo e falou: não, é aqui que você está pedindo ajuda? Uai, como é que você soube que eu estava aqui? Não, a gente viu um sinal de fogo. E aí nós imaginamos, na fumaça ali, né, subindo, imaginamos que tinha alguém pedindo ajuda. Então por isso que nós vimos. Entrou para dentro do navio, foi salvo e saiu ali daquele lugar muito feliz. O que essa história nos ensina? Que muitas vezes, para nós provarmos do melhor de Deus, o Senhor vai ter que queimar a nossa choupana. E às vezes o teste é o quê? O que eu vou dizer quando a choupana está queimando? Qual vai ser minha reação diante de Deus quando aquele item tão querido foi queimado? Esses dias eu ri demais do Dadinho, me contando algo, eu quase morro de rir dele. Diz que a mulher dele estava lá limpando a geladeira, com muita força, muito encargo, né? E furou o bendito congelador. Furou o congelador e a geladeira não prestou mais. Ele disse que olhou assim, ficou muito feliz, né? Na hora, falou: mas meu Deus, num momento tão difícil desse, você fura o congelador. E aí eu vendo ali a reação dele, né? Depois que ele comprou outra. Aí ele falou: pastor, eu vou te contar algo aqui. Eu tive que comprar outra, porque a geladeira não prestou mais. E vendo a alegria dele. Rapaz, estava precisando de uma nova mesmo. Aquela lá estava ruim demais. Minha mulher foi um favor de ter furado ela. Eu falei: olha aí, se eu contar isso aí no culto, as mulheres vão querer furar a geladeira para ganhar nova agora. Então assim, às vezes, para você provar do melhor, sua geladeira velha vai ter que ser furada. Sua choupana vai ter que cair um raio nela para você desapegar. Porque para você sair às vezes da sua zona de conforto, o Senhor manda essas circunstâncias, essas situações para mudar a sua vida por completo. Mas creia, meu irmão, que tudo acontece debaixo da vontade, do favor do Senhor na sua vida. Quantos creem nisso aqui? Diga amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então para de reclamar, de murmurar. Agradeça. A salvação vai vir. Às vezes para o barco da salvação vir te salvar, o Senhor vai ter que queimar aquele bem mais querido. E às vezes isso dói, mas vai gerar um resultado muito maravilhoso, que é você ter a salvação ali diante do Senhor. Quantos dizem amém por isso? Essa é a revelação do Senhor, maravilhosa. Qual que é a mensagem da igreja? No verso 8. A Bíblia diz: conheço as tuas obras. Todas as igrejas o Senhor conhece as obras, porque as obras quem fala se aquela igreja está tendo atitudes boas ou ruins. Então por isso que ele sempre começa dizendo: eu conheço as obras que praticastes, conheço as tuas obras. E aí ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, diga aleluia, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui tem duas coisas poderosíssimas. O Senhor diz que tem uma porta aberta para essa igreja. Deus tem sempre uma porta aberta para aqueles que são seus. Nós só precisamos abrir os olhos para enxergar. Às vezes nós estamos indo na porta errada. Volta para o outro lado, que às vezes é do outro lado que a porta correta vai estar. Amém, irmãos? A Bíblia fala aqui também que essa igreja tinha pouca força. Essa é a primeira característica dessa igreja. É uma igreja que tinha pouca força, mas guardou a palavra. Essa palavra força aqui
está dando uma conotação de força política. Na igreja de Tiatira, que aponta para a igreja católica, e na igreja reformada, que é a igreja ali de Martinho Lutero, eram igrejas que tinham muita força política, muita ajuda do governo, né? Eram igrejas ali muito fortes politicamente falando. Porém, essa igreja aqui de Filadélfia não tinha tanta ajuda política, não tinha tanta força política, porém a Bíblia diz que ainda assim eles guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. Em outras palavras, é uma igreja que sofreu, uma igreja que passa dificuldades, muitas vezes crises, lutas financeiras. Está lembrando de alguma igreja aí? A nossa é do mesmo jeito. Às vezes passa luta, intriga, não tem peso nenhum na política. Pensa numa igreja que é fraca na política, é a nossa, irmãos. Eu lembro um tempo, lá em Palmas, o pastor Mauro decidiu apoiar alguém da igreja, como vereador. E ele diz que foi o tempo que ele mais se arrepende na vida dele, porque só trouxe confusão para a igreja, só divisão, e os irmãos zangaram, né, e falaram uma série de coisas, e ainda por cima o camarada não ganhou. Então assim, aí é pior ainda, que se tivesse ganhado, falava, aí eu falei, Deus tinha um propósito nisso, mas não ganhou. Então assim, nós não temos, irmãos, não temos essa força na política, isso é fato, mas tem algo que eu posso declarar para você: o nome do Senhor nós temos aqui estampado na nossa vida. Todos aqueles que vêm aqui, eles vão ter com certeza revelação, convicção de que há um Deus que governa sobre essa igreja, há um Deus que morreu por nós na cruz e que nos ama incondicionalmente. Quantos concordam aqui com o que eu estou dizendo? Diga aleluia, glória a Deus. Então o Senhor diz também que colocou uma porta aberta diante dessa igreja. Nas escrituras, portas abertas podem significar algumas coisas. Pode significar intimidade e comunhão com Deus, como nós vemos lá em Apocalipse 3:20, aí no mesmo capítulo diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse ceiar juntos, ceiar com ele e ele comigo, nos fala de comunhão, de intimidade, de proximidade. Então olha para cá, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. O Senhor hoje tem uma porta aberta para nós, que nos fala de intimidade genuína com Ele, está me entendendo? Deus quer levar você a ter um relacionamento íntimo, profundo com Ele nesses dias. Então a porta aberta nos fala disso. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e Ele vai provar de intimidade. Quantos querem intimidade com Deus? Diga glória a Deus. Em João 10:9, não precisa abrir, eu vou ler aqui, nos fala de uma porta de salvação. Olha o que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então quem quiser ser salvo, precisa entrar por uma porta, essa porta é Jesus. Então em João 10:9, o Senhor está falando de uma porta de salvação. Em Apocalipse 3:20 é uma porta de intimidade e relacionamento com Deus. Mas ainda tem uma menção de porta na Bíblia, que é em Colossenses, no capítulo 4, no verso 3. Olha o que diz: suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também eu sou algemado. Abra a porta com o fim de quê? De falarmos a mensagem de Cristo, do testemunho. Essa porta aqui é uma porta de oportunidades. Todas as vezes que a Bíblia fala de portas aqui, para que o ministério da palavra seja passado, nos está falando sobre uma oportunidade de evangelizar. Às vezes Deus vai gerar oportunidades para que você pregue o evangelho. Essas portas são a maneira de Deus para que você prove das oportunidades na sua vida.
Eu fico olhando tantos irmãos que perdem oportunidades, irmãos. Às vezes, uma vez um irmão chegou para mim contando algo e eu falei: ô Jesus, eu gosto de dar esses exemplos porque às vezes você se encaixa no mesmo pensamento. O irmão chegou falando: pastor, eu tenho orado muito. Eu falei: aleluia. Pelo que você tem orado? Aí ele pensou. Falei: eu tenho orado para Deus me dar a oportunidade de pregar o evangelho. Eu falei: aleluia. E aí, Deus tem respondido? Ele falou: uai, eu não sei. Essa semana aí eu tive uma experiência, não sei se era uma porta, não sei se era Deus respondendo minha oração. Falei: o que houve? O que aconteceu? Ele falou: não, eu estava passando ali na rua, parei no ponto de ônibus, e aí apareceu um morenão forte, malhado, chegando, parece da academia, bravo ali, com o rosto mesmo fechado. E aí, na hora que ele sentou no banco, o cara começou a chorar. E eu falei: é mesmo? Chorou? E aí? Não, chorou. E aí? Você falou alguma coisa? Não falei nada, porque eu não sabia se era Deus abrindo a porta. Falei: e o que mais que aconteceu? Não, aí ele virou para mim. E eu: e aí? Não, virou para mim e falou: me ajuda, eu estou precisando de ajuda, aconteceu algo muito ruim na minha vida. E eu perguntei: e aí? Aí você falou, né? Ele falou: não, aí eu orei. Falei: orou pelo quê? Não, eu orei, falei: Senhor, é uma porta para evangelizar? É mesmo, eu quero ter certeza, Senhor, se é. Eu falei: irmão, mas Deus está escancarando a porta para você. Não precisa nem Deus falar. Tem coisas que são nítidas. O cara chegou ali chorando, precisando de algo, precisando de uma palavra, e o irmão nem orou com ele, nem pegou o telefone para mandar uma mensagem, não fez nada, só falou assim: não, é assim mesmo a vida. Essa é a vida, né? Altos e baixos. Eu falei: irmão, você é crente, irmão, você não precisa estar orando para Deus fazer isso. Você está orando, Deus põe uma oportunidade dessa e você não conseguiu ver que era de Deus. Oh Jesus, precisa cair um raio na cabeça de um cara desse para ele entender então, hein? Prega. Um raio caiu. É para pregar mesmo agora. Caiu o raio, então vamos pregar. Que sinal você quer mais, meu querido? Chega alguém ali necessitado, precisando de ajuda, e você não fala nada de Jesus. Nós temos que falar, amém, irmãos? Diga para o seu irmão aí, diga: você tem que falar. Deus tem dado oportunidades e muitos têm perdido. Às vezes o marido chega falando, né? Nossa, mas eu estou sentindo algo dentro de mim hoje. A tendência da mulher é o que? Deve ser, estava com vontade de ir no banheiro, não? O que é isso? Está passando mal, amor? Se ele chegar falando que está sentindo algo, você fala: não, é a oração que eu estou fazendo por você, Deus é que está mexendo aí dentro de você, você vai converter, cidadão. E fala de Jesus para ele, não perca a oportunidade. Deus tem levantado, irmãos, aqui pessoas para falar, para proclamar, às vezes comprando um pão ali, falando, só andando ali no meio da rua, às vezes numa fila de um banco. Deus tem chamado pessoas aqui para serem ministros da sua palavra. Diga amém. Para proclamar o evangelho, para fazer do evangelho algo que não é em vão, mas algo que vale a pena. Quantos estão rodeados de oportunidades e não conseguem enxergar? Eu lembro de uma história que me contaram. Todo pastor gosta de história, né? Eu gosto demais. Acho que quando a gente conta a história, você aprende mais, né? Alguém me contando a história, dizendo que no Canadá, um tempo, tinha tanto lobo, que o governo começou a dar recompensas para aqueles que conseguissem matar ou trazer o lobo vivo. Porque tinha tantos ataques que eles falaram: não, quem matar, traga o lobo, do jeito que você trouxer, nós vamos pagar $5.000 por cada lobo. E aí tinha 2 rapazes novos que foram então caçar os lobos ali para ganhar uma grana. Estava sem dinheiro, sem trabalhar, vamos matar um troco. Se matar 2 lobos já é $10.000, é dinheiro demais, já está bom, vamos matar só 2 já.
já está bom. E aí procuraram ali por uns 2 dias seguidos e nada de lobo, não acharam nenhum. Dormiram no meio do nada, e aí no meio da madrugada, um deles acorda com um barulho de um galho quebrando. Quando ele abriu o olho, meu amigo, que ele olhou para o lado, eles estavam no meio de uma alcateia de lobos. Ele olhou assim, tinha mais de 50 olhos de lobos olhando para ele. Os olhos vermelhos, dente para fora, babando, rugindo. E aí ele deu uma cutucadinha no amigo do lado, falou: rapaz, acorda. Ele: o que foi, que foi? Acorda, porque nós ficamos ricos. Ricos. Aí o outro olhou assim: ricos? Meu amigo, nós estamos morto. E ó, perna para quem te queira. E aí eu fiquei pensando nessa história. Falei: rapaz, até no meio de 50 lobos, o camarada conseguiu ver a oportunidade que ele estava tendo, o ponto positivo. E nós às vezes no meio de uma situação simples não conseguimos ver o agir de Deus. Deus tem colocado oportunidades para nós, irmãos. Deus tem colocado oportunidades para que você cresça, para que você avance. Mas muitas vezes nós não temos desfrutado das oportunidades que Ele tem gerado. Talvez muito numa situação dessa aqui até a mesma reação daquele outro, né? Meu filho, que rico que nós estamos, é mortinho da Silva, não tem nem para onde correr aqui. Mas o outro já viu o dinheiro que estava por trás de cada olho vermelho daquele. Então assim, nós temos que valorizar as oportunidades. Lembrei de uma história aqui, que mandaram um vendedor de sapato para a África. Chegou lá, fala de oportunidade também. Chegou lá, o cara olhou para os pés, né, dos africanos e falou: não, aqui ninguém usa chinelo, sapato, todo mundo descalço. Pode mandar uma passagem de volta que eu estou indo embora, aqui não vai vender nada, ninguém usa. Aí uma semana depois mandou outro vendedor. Na hora que ele chegou lá, olhou para os pés do povo tudo descalço, ligou para o chefe e falou: vai pedir para vir embora de novo. Falou: não, meu amigo, estou ligando para você mandar aí uns 4 aviões lotados de sapato, porque aqui ninguém está usando sapato, nós vamos rachar de vender, ninguém aqui tem sapato, nós vamos vender para todo mundo. Se vender um par de sapato para cada um aqui, nós estamos ricos. Então veja, tudo é uma questão do ângulo que se olha. Um olhou e viu que era um lugar que ninguém usava, falou: não, ninguém aqui vai comprar. O outro viu como oportunidade, queria vender muito. Nós só precisamos enxergar como o Senhor olha. Quantos querem ter a visão espiritual aqui para ver como o Senhor vê? Diga aleluia. Então essa igreja, ela era uma igreja que tinha pouca força, porém era uma igreja que guardou o nome do Senhor. É uma igreja que provou das portas abertas ali que o Senhor tinha para elas. Segunda coisa que o Senhor fala dessa igreja, no verso 8 ainda, diz que eles não negaram o nome. Negar o nome significa pelo menos 2 coisas. Primeiro, alguns negam o nome quando colocam à frente do Senhor alguma outra coisa, algum outro nome. Tem gente que põe o nome da denominação acima de Deus. Eu já vi pessoas defenderem muito mais a placa da igreja do que defender Jesus, do que defender talvez ali a crença dele. Nós não podemos amar mais o nome de uma igreja do que o Senhor, irmãos. Deus tem que estar à frente de todas as coisas, amém? Tem algo que o pastor Aloísio fala: nós não estamos limitados a uma organização. Se um dia nós tivermos que deixar de ser igreja em células, nós vamos deixar. Se tiver outro mover e nós percebermos que for melhor, nós vamos fazer do jeito que Deus direcionar. Nós não estamos engessados em uma direção apenas. Não estamos engessados para fazer só algo ali que foi colocado há muito tempo atrás. Nós estamos aqui para aprender, para ouvir e para dedicar a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém ou não? Amém? E a segunda coisa aqui que fala de negar o nome é que
significa também envergonhar-se do Evangelho. Isso aqui já é mais grave, porque envergonhar-se do Evangelho é envergonhar-se da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Se nós nos envergonhamos da palavra, nós estamos nos envergonhando do próprio Cristo, meu irmão. Quantos se envergonham de dizer que são cristãos? Quantos se envergonham quando alguém chega para ele e fala: e aí, você é crente? Não, estou só indo lá, só conhecendo, sem compromisso. Sabe o que Jesus vai falar para você naquele dia? Você vai chegar e falar: Senhor, e aí, como é que está? Você me conhece, né? Jesus falou: não, eu não conheço não. Você estava lá só sem compromisso. Como é que você quer que eu te conheça? Eu conheço aqueles que estão indo para me servir mesmo. Entende? Quantos de nós temos negado o nome do Senhor? Somos crentes 007. Não queremos ser descobertos por ninguém. Vivemos como espiões, tanto que ninguém nem sabe que você é crente. Suas atitudes não falam como a atitude de um crente. Eu vou te dizer algo aqui: todo aquele que tem Jesus no coração, aonde quer que ele esteja, as pessoas vão ver algo diferente nele. Mas não é algo de ruim não, é algo de bom mesmo. As pessoas veem isso em você, essa alegria, essa luz, essa paixão contagiante. Porque se não verem, talvez é porque você ainda não expressou realmente a sua fé diante do Senhor. Não se envergonhe do Senhor, amém, irmãos? Não se envergonhe. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos comparecer todos diante de Deus. Como será a nossa reação quando chegar lá? Muito sério isso, né? Então essa igreja não negou o nome, que nós não venhamos negar o nome dele também. Terceira coisa sobre essa igreja, a Bíblia fala que no meio deles tinha uma doutrina, que era a doutrina dos falsos judeus. É chamada de a sinagoga de Satanás. Eram os ensinos ali dos falsos judeus. Eles ensinavam que os pilares ali era o templo, mas nós sabemos que hoje o Senhor não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Hoje o Senhor habita dentro de nós, amém ou não? Hoje nós somos casas do Senhor. Um outro ensino sobre ensino do judaísmo é que havia ali uma figura de apenas um sacerdote, apenas um que pudesse falar. Mas lá em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Cada um de nós fomos levantados como sacerdote diante de Deus. Amém, irmãos? O que o sacerdote faz? Ele intercede, ele prova da vida de Deus e passa para o outro. Ele é contagiado pelo mover de Deus, pela vida que o Senhor tem para ele. E ele transborda para o próximo também. Eu pergunto, você já teve revelação disso? Porque se não teve ainda é porque você não se encaixa no padrão dessa igreja de Filadélfia. E a última característica dessa igreja está no verso 10. Vamos ler aí? Olha o que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então perseverança aqui é o que, irmãos? Quando você fala assim, fulano é perseverante, você está dizendo o que sobre ele? Ele é alguém que não desiste, ele vai sempre até o final. Deixa eu te dizer algo aqui, sabe quem serão os vencedores naquele dia? Não é aquele que começou numa rajada explosiva a corrida, não é aquele que quando começou todo mundo falou, uau, esse aí, meu Deus, ninguém pega ele. Não, ele pode até começar bem e cair no meio da corrida. Não é tão impactante a forma como se começa, mas como se termina as coisas. A Bíblia diz o quê? Olha, vigia, porque eu venho sem demora. Não vai demorar a minha vinda. Se naquele tempo o Senhor já falava isso, imagine hoje, irmãos. Ele não vai se demorar. E ele fala, vigia, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Só ganha a coroa aquele que chega até o final. Quem desistiu no meio do caminho,
perdeu a coroa, perdeu a oportunidade de ser honrado. Terrível coisa é quando você ouve dizer de alguém: nossa, fulano era tão fera, né, quando era no início. Nossa, mas ele era usado por Deus. Nossa, aquele jovem ali no início, meu Deus, ganhava muita gente, fazia a diferença. Tudo no passado. Hoje não faz mais nada disso. Hoje não ganha mais nenhuma alma para Jesus. Não tem mais nenhuma expressão de adoração e vida diante de Deus. Terrível é isso. É quando nós vivemos baseado nas experiências passadas. Isso significa que é porque em algum momento nós já caímos e temos que levantar agora. Não sei se vocês viram uma corrida, não sei o que era, maratona do quê. Tinha um camarada, eu decorei o nome dele porque eu achei muito interessante. Vanderlei da Silva. Só lembro o primeiro, Vanderlei. Corredorzinho magrelo aí do Brasil. Estava na maratona e aí, chegando ali no final da corrida, já em primeiro, veio alguém e pulou nele. Pulou nele, segurou e caíram os dois juntos. Veio um outro corredor e passou dele. Ele podia ter olhado para o lado, ou visto o outro ganhando ali no lugar dele, chorado e nem permanecer mais na corrida. Mas aí mesmo ali, sei lá, machucou lá a perna, ele saiu cambaleando e foi até o final. Chegou em segundo lugar, mas chegou até o final. Terrível são aqueles irmãos que na beirinha da chegada, pertinho de Jesus voltar, caíram e não se levantaram mais. Perderam ali as suas obras, perderam a intensidade e não conseguiram se reerguer mais. Oh, irmãos, tudo que nós fazemos hoje tem sido semeado e anotado para que naquele dia nós venhamos receber recompensa ou não. E eu pergunto para você: você tem cumprido o propósito de Deus? Porque o Senhor tem recompensas para essa igreja. A última parte dessa carta, como eu disse, são as recompensas. Nós falamos a revelação, a mensagem e por último a recompensa. Qual que é a recompensa que o Senhor tem para essa igreja de Filadélfia? Verso 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeira recompensa é que aquele que vencer receberá uma coroa. Esses irmãos de Filadélfia, se você olhar, eles já possuem uma coroa, porque o Senhor fala o quê? Conserva o que você tem, para que ninguém venha e tome a sua coroa. Ou seja, na cabeça desses irmãos aqui de Filadélfia, já tem uma cabeça, já tem uma coroa de autoridade. Eles já exercem ali a função daqueles que governam, daqueles que têm autoridade na terra para falar aos homens, para ministrar uns aos outros. O mais interessante aqui, irmãos, essa questão da coroa, não é que o Senhor vai dar uma coroa de ferro, de ouro. Não, isso não vai ter valor nenhum quando nós chegarmos diante de Deus. Para você ter uma ideia, a Nova Jerusalém, que é a cidade que vai descer dos céus, ela é toda feita de ouro. O cascalho dessa cidade é de ouro. Como que eu vou me sentir honrado recebendo apenas uma coroa de ouro na minha cabeça? Isso aqui é um símbolo. Quando o Senhor fala que vai nos dar a coroa, Ele vai nos dar uma posição, na verdade, a autoridade. A autoridade. Muitos começam muito bem, mas terminam mal. É o exemplo de Salomão. Salomão teve a oportunidade de pedir o que quisesse. Ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu glória. Ele pediu apenas sabedoria para governar aquele reino. Começou muito bem, o Senhor deu glória, o Senhor deu dinheiro, deu riquezas. Mas no final da vida de Salomão, nós vemos que ele terminou muito mal. Ele teve que casar com mais de 700 mulheres, mais de 300 concubinas. E a Bíblia diz que ele começou a se misturar às idolatrias ali daquelas mulheres. Terminou muito mal. Terminou mal. Por um outro lado, nós temos o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, o nome dele já diz, é trapaceiro, mentiroso, enganador. Começou muito mal, mas no final a Bíblia diz que Jacó recebeu um novo nome, que é Príncipe de Deus, Israel.
A partir de Jacó, uma nova geração se levantou. Da maldição, o Senhor foi capaz de fazer se transformar em bênção a vida daquele homem. Começou mal, mas terminou muito bem. Como você quer começar e como você quer terminar? Você pode começar bem e terminar bem. Alguém pode dizer: pastor, eu comecei mal, mas pode terminar bem. Não desista no meio do caminho, meu irmão. Creia que o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida. No verso 12 diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ser coluna é uma glória extraordinária. Sabe por quê? Porque a coluna é que sustenta toda a edificação. Antigamente, hoje não mais, mas antigamente o que era formoso numa construção eram as colunas. E eles decoravam aquelas colunas ali, faziam algo muito bonito nelas, para ela ser honrada, glorificada. Ela estava ali sustentando o peso de toda aquela catedral. Eles olhavam e falavam: nossa, mas essa daqui, se arrancar ela, cai tudo. A glória estava sobre ela. Aqueles que forem feitos colunas naquele dia vão receber glória e elogio diante de Deus. Mas tem algo mais impactante sobre a coluna, que a coluna, ela serve para sustentação. E só pode ser coluna naquele dia quem for coluna hoje. Quem não estiver sendo coluna hoje, não vai ser naquele dia. Então não vai se adequar no padrão aqui dessa igreja, daqueles que são vencedores. Pastor, como é que eu sei se eu sou coluna ou não? É fácil de descobrir. Se você sair do meio da igreja hoje, vai fazer diferença em alguma área? Algo vai mexer, vai chacoalhar ali, vai ter uma perca? Ou ninguém vai nem sentir a diferença? Porque se não vai fazer diferença nenhuma, então significa, meu querido, que você ainda não foi feito coluna na casa de Deus. Infelizmente você ainda não é um vencedor. Precisa se tornar. Tem chance ainda de se tornar. Ainda há tempo de nós corrermos essa corrida que Paulo fala, para que venhamos chegar no final e receber a coroa da vida. Exerça hoje liderança. Exerça hoje a função que Deus te chamou. Exerça hoje o propósito que Deus tem chamado e desafiado. Todas as vezes que nós falamos disso, algo palpita dentro de você, algo grita dentro de você. É o Senhor querendo levar você a lugares altos. É o Senhor querendo levar você a cumprir o propósito dele, talvez como antes você cumpria. Não vamos viver de passado. Nossa, fulano era tão bom. Quando fulano falava, a gente sentia a glória de Deus. Quando ciclano liderava, nossa, mas aquela célula rompia. Nossa, mas era bom. E hoje, como nós estamos hoje diante de Deus? Como nós estamos hoje diante da obra do Senhor? Naquele dia o Senhor levantará as colunas. Fique de pé aí no seu lugar. Hoje o Senhor quer levantar colunas aqui neste lugar. A última coisa que o Senhor fala aqui sobre a recompensa, Ele diz assim: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Nesse texto aqui, o Senhor está dizendo que vai gravar 3 nomes em nós. O nome de Deus nos fala de um caráter, de uma natureza santa e piedosa. O nome da cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, isso aqui nos fala de que nós vamos receber o nome de noiva apaixonada. A Bíblia diz que naquele dia muitos serão levantados como noiva do Senhor. Vão levantar as mãos para os céus clamando: Maranata, vem Jesus. Muitos serão levantados como noivas. Esse nome aqui nos fala de intimidade e relacionamento. Mas o Senhor diz também sobre um último nome,
que ele diz que nós vamos receber um nome que ninguém sabe. Naquele dia muitos receberão um novo nome diante de Deus. Naquele dia Jacó não vai ser chamado de Jacó, mas vai ser chamado de Israel. Vem Israel. É o nome da mudança, da aprovação. Como que o Senhor vai te chamar naquele dia? Luiz Fernando, pecador, maldito, vem cá. Como que o Senhor vai chamar? Será que você vai olhar e falar: Luiz Fernando, homem de Deus, que recebeu o nome de glória, vem aqui, vem cá. Você será honrado aqui diante de todos. Qual o nome que nós temos edificado nesses dias diante de Deus? Será que nós temos sido colunas nessa obra de sustentação, de carregar o peso dessa obra? Irmãos, preste atenção aqui. Todos nós queremos fazer parte de uma grande igreja. Todos nós queremos ter aqui uma revolução nessa cidade. Mas eu quero dizer algo para você: se essa revolução não começar dentro de você, nós nunca teremos uma grande igreja aqui nessa cidade. Se essa unção, essa vida não partir de dentro de cada pessoa que está aqui me ouvindo, nós não poderemos impactar geração nenhuma. Nem a nossa casa nós vamos poder impactar. Não adianta nós ficarmos lançando culpa sobre líderes, sobre o irmão X, o irmão A. Nós temos que assumir essa responsabilidade de carregar e falar: Senhor, me faça coluna. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui os meus ombros. Levanta-me como um líder na tua obra. Eis-me aqui como coluna. Faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui como coluna. Pode pôr aqui, Senhor, nos meus ombros. Eu quero carregar a tua obra. Eu quero sentir a glória do Senhor. Põe aqui, Senhor, a arca da aliança. Põe sobre os meus ombros. Eu quero fazer parte desse avivamento, dessa revolução. Eu quero ser um proclamador de glória. Essa questão da arca nos ombros me lembra daquela passagem que Davi teve que trilhar, dali da onde a arca havia sido roubada pelos filisteus, até Jerusalém, onde ele queria colocá-la. E eles colocaram a arca num carro de boi, só que era para ser levada sobre os ombros. Os ombros nos falam de força, sustentação. Deus tem querido, tem desejado hoje colocar sobre os seus ombros o peso da glória dele, a unção poderosa dele, para quando você declarar para as pessoas, elas vão ser salvas. Só do abrir da sua boca, muitos serão curados em nome de Jesus. Levante suas mãos assim, como se estivesse segurando algo. Levante suas mãos, levante suas mãos, como se estivesse carregando algo sobre as suas mãos. Levante suas mãos bem alto. Fale com o Senhor nesse instante. Diga para Ele, diga: Senhor, eu quero mais de Ti, Jesus. Me torna coluna. Levanta homens de verdade neste lugar, meu Deus. Homens que carregam a tua glória nos ombros.
assim comigo, diga: Pai, eu quero ser achado como um vencedor. Diga: Jesus, transforma-me numa coluna nessa igreja. Diga: Deus, eu não quero ter a minha coroa perdida ou roubada. Diga: eu quero permanecer fiel até o final. Eu quero perseverar até o fim, em nome de Jesus. Preste atenção aqui. O Senhor tem desafiado alguns hoje a continuarem de onde você parou. Muitos aqui pararam, não estão mais cumprindo o propósito que o Senhor a chamou. Continue de onde você parou. Alguns estão pensando: eu nunca fiz nada, eu nunca nem comecei. Mas hoje Deus está falando: comece um novo tempo, uma nova história. Comece aquilo que eu coloquei no seu coração. Às vezes você pensa que é só um pensamento que vem ali por acaso, mas é o Senhor falando dentro de você. Deus está querendo chamar muitos aqui para cumprir o propósito dele nesses dias, para serem ministros da vontade do Senhor. Levante suas mãos e diga: Pai, eis-me aqui. Diga isso: Pai, eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte, bem forte.